E aí, beleza? Sou Daniel da Vegantis Lover e nesse canal eu te ensino a fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu, com gosto de queijo. E para isso, muitas vezes, você vai precisar ter uma atenção um pouco maior quando você for incorporar os ingredientes numa receita. As receitas, quando você pega, vai fazer uma busca na internet, vou fazer um determinado queijo vegetal, e vai tentar reproduzir, o que elas trazem normalmente? Uma lista de ingredientes, a quantidade deles, seja por peso, seja por medida, né, colher, xícara, coisa assim. E depois o modo de preparo é que algumas receitas, elas vão dizer, bom, mistura tudo, né, e pronto. E é aí que a coisa ela pode ter um detalhezinho, né? Porque esse só misturar, muitas vezes, pode ser que a sua mistura não fique tão homogênea assim. E isso depende de alguns fatores, tá? Depende de quão rápido você coloca esses ingredientes e já mistura, e também do outro lado. Se você está lendo ingrediente por ingrediente, vai buscar, coloca, vê um outro, vai lá, pega e coloca. Esse tempo, ele pode fazer uma diferença. E isso por quê? Porque imagina só uma coisa, hein? Principalmente quando a gente fala de amido ou de alguns ingredientes que são mais higroscópicos. Tá? O que é essa higroscopia? A higroscopia é essa facilidade que um determinado ingrediente tem em absorver umidade do meio. Então, ingredientes mais higroscópicos, a gente precisa tomar um pouco de cuidado com ele. Porque imagine só, tá pedindo na receita ali algumas colheres de tapioca, por exemplo. Você coloca ela ali, colocou, porque é um meio líquido normalmente, né? Vamos imaginar um queijo vegetal não fermentado. Você vai produzir ele, começa ali uma xícara e meia de leite vegetal. Você coloca ali uma xícara e meia de leite de amêndoa, não adoçado, tal. Aí 2 colheres de sopa ou 4 colheres de sopa de tapioca. Você vai pegar a sua tapioca, vai colocar ali, depois vê um outro ingrediente. Aí já aconteceu alguma coisa, tá? Porque a hora que essa colher de sopa desse pó entra em contato com o leite vegetal, o que acontece? Assim, a gente tem uma quantidade de pó que está muito unida ali. A hora que ela entra em contato com esse líquido, essa parte externa vai absorver o líquido, mas a parte interna permanece seca, né? É claro que nessa condição está sendo uma bola um pouco maior, porque estamos falando de uma colher inteira de sopa, né? Mas quando isso vai para um liquidificador e passado algum tempo nessa busca pelos ingredientes, coloca esse, coloca aquele outro, pode ser que essa essa absorção do líquido na parte externa, né, ou pelo menos nessa área de contato com o líquido, acabe dificultando depois a homogeneização. Tá? Por mais que essa bola depois ela seja quebrada, pode ser que alguns pedaços menores, o liquidificador ou o mixer, ele não consiga quebrar, porque aí a gente está falando de um volume de coisas tão grande e de alguns pedacinhos menores. E daí você vai perceber isso quando levar para o fogo. Você leva para o fogo, está mexendo e vê alguns pontinhos ali, que você tenta com a espátula até quebrar esses pontinhos, mas eventualmente são muitos e no fim das contas você acaba tendo essas marcas no queijo vegetal, né? Alguns pequenos grânulos de pó que ficaram ali, seja de tapioca, seja de capa carragena, seja do que for. Então é muito importante prestar atenção nessa maneira de você acrescentar os ingredientes e também na ordem que você vai acrescentar os ingredientes. Então a ordem ela está um pouco mais fácil aqui de ser entendida. Você sempre tenta ir dos ingredientes menos higroscópicos para os mais higroscópicos. E como que eu sei qual que é mais higroscópico e qual que não é? Fazendo. A partir do momento que você incorporar um ingrediente, você vai perceber se ele se dissolve facilmente, se ele se incorpora facilmente ou se ficam alguns pedaços, né? Então, isso daí vai ser um indicativo. Uma vez que você percebeu isso, né, quais são os ingredientes que mais dão trabalho na hora de serem incorporados, aí que vem o grande lance.
tá? Porque, claro, isso não é na primeira vez que você vai fazer, que você vai descobrir, é, mas depois que você percebe quais são esses ingredientes, numa próxima vez que você for usar, essa quantidade de líquido que está sendo utilizada, você separa isso num recipiente menor, para que você possa diluir esse ingrediente, seja uma tapioca ou seja ingredientes um pouco mais pastosos, como é o caso de tomate concentrado. Né? Tem receita que você usa um tomate concentrado tanto para dar um umami, né? Para que ele tenha aquela explosão de sabor, porque o tomate ele contém muito umami, quanto também coloração. Né? Você está entrando com uma carga vermelha ali, que se você misturar um pouco com açafrão da terra, alguma coisa assim, vai dar um alaranjado, né? Seja para você tentar reproduzir um cheddar, seja para você chegar no caminho de um queijo prato, enfim. Né? Esse é um ingrediente muito interessante para ser colocado também. Mas o miso, por exemplo, ele também é uma pasta. Você dilui isso daí antes, né, previamente. É claro que dificilmente você consegue diluir na totalidade, mas começando essa diluição, né, ou fazendo uma pré-diluição disso, com certeza a incorporação ela vai ser mais fácil e você vai ter, no final das contas, um queijo vegetal com um aspecto muito mais liso e homogêneo. Não sei se você já tinha percebido isso, mas conta pra mim e a gente continua essa conversa nos comentários.